Olá, pessoal. Boa tarde. Tarde de quinta-feira. Boa tarde a todos. Vamos ver quem vai entrar, quem vai ser o primeiro a entrar. Vou começar a fazer sorteio para quem for o primeiro a entrar na live. Tarde, pessoal. Dá um tempinho pro pessoal ir entrando. Quem for entrando eu vou acenando. Flávia de Patos entrou. Boa tarde, Flávia. Seja bem-vinda. Como é que tá você, família, filho lindo? Como é que tá aí as inserções de catéteres? Coraçãozinho com beijinho. Saudades de ti. Tô mexendo aí com Stefânia pra gente levar curso de novo aí pra sua região. Vamos ver se vai dar certo. Acredito que sim, né? Faz um tempo que a gente não vai aí, por conta da pandemia. Então a gente vai, em breve tá aí de volta. A gente marca pra se ver. Deve ter algumas perguntinhas, tá? Nossa, Flávia, ainda bem que você falou que tá sem áudio. Deixa eu ver o que é que tá acontecendo aqui. Ok. Flávio, o áudio? Jael entrou. Me dá um retorno aí, Flávia, se entrou o áudio, por favor. O Jael tá falando que o áudio tá ok pra ele. E aí, Flávia, como é que tá? Chegou o áudio pra você? Já pensou falando tudo pra você? Que vou ir pra, voltar aí pra Minas e você não ter ouvido nada disso? Eu mexi, Flávia, só me dá um ok se chegou o áudio aí pra você. Ah, agora sim. Agora sim também fiquei mais feliz. Agora ouvi tudo, isso mesmo, é. Perguntei da sua família, perguntei da criança linda, do filho lindo. Perguntei se você tinha alguma dúvida em relação ao vir pra cá passear no nosso shopping. Vou sim, com certeza. Pode deixar. O pessoal deve estar sem entender, Flávio, porque eu tô rindo quando você me chamou pra passear no seu shopping. Mas, Flávio, em relação aos catéteres aí, como é que tá? Tem passado muito? Como é que tá? Pessoal do time aí, tá sucesso, sucesso, sucesso na FEMIG? E aquela baby linda, continua linda, sua cachorrinha?
Estamos com um no adulto só. Sucesso. E a equipe tá bem já difundindo conhecimento pro pessoal. Isso mesmo, Flávia, tem que ser. Divulga aí pra tua equipe aí no hospital. Pra todo dia às 15 horas o pessoal entrar também e formular perguntas, entendeu? Se tiver dúvidas. Não só de pique, tá? Porque o pessoal tem perguntado muito. Mel tá linda e gorda. Imagina. Viu, Flavinha? O pessoal aí do hospital, os estudantes todos quiserem perguntar algo sobre acesso no geral, é esse o canal às 15 horas desse mês. Todo dia às 15 horas. Ricardo entrou. Seja bem-vindo, Ricardo. Faz tempo, hein, Ricardo, que a gente não se fala. Então, esse mês de julho, todo dia às 15 horas. Tá? De segunda a sexta. No mês que vem, acredito que vou diminuir a frequência, mas vou aumentar a hora. Vou começar às 14, às 15 e vou fazer dia de terça e quinta, tá? Mas aí eu vou fazer bannerzinho para ir avisando, sinalizando. Depois do dia 20, mais ou menos, eu começo a lançar os banners para o mês que vem para a gente se organizar aí. Mas aí eu vou estender um pouquinho para ficar mais espaçado e com frequência. E vou tentar fazer, como eu falei, noturno e algumas de manhã para eu sentir público, né? Para ver como é que o pessoal tá, porque às vezes o pessoal quer assistir, não dá para entrar ao vivo e tem gente que eu não queria assistir. Tem uma amiga minha que diz, ai Roberto, eu queria entrar, mas não queria fazer pergunta depois, eu queria estar ao vivo, eu queria estar perguntando para você, tá? Então tá bom, vou tentar adequar aí a agenda para ver o que a gente faz. Vou mandar nos grupos aqui sempre, então tá bom. Eu vou ter sempre te avisando então, hein, Flávia? E aí, Ricardo, quantas novidades, por onde você anda, tem passado o cateter, como é que tá a experiência depois do curso? Já faz um tempinho. Flávia, movimenta o grupo aí, faz alguma pergunta para eu poder responder e o pessoal aí entrando. Realmente faz muito tempo. Faz sim, Ricardo, mas eu não esqueço não, né? Aluno é sempre aluno, a gente tem que lembrar, tanto é que não sai do meu trabalhando bastante e passando bastante também. Isso aí, muito bem. Só melhorando a qualidade da assistência, né? E sua prática também. Isso é muito bom, Ricardo. E qual dificuldade, equipe, o que é que acontece mais na tua instituição? Não precisa falar qual que é, mas se quiser falar também fica à vontade. Ah, a Flávia tá falando com o pessoal que tá comigo, então você dá de plantão, né, Flávia? Isso aí, ó. É live não pra qualquer coisa, é live pra gente difundir conhecimento mesmo. O Jael tá perguntando, posso administrar no PIC quimioterapia? Aqui entrou, seja bem-vindo aqui, fica à vontade aí, faz perguntinha. Posso administrar no PIC quimioterapia com outras drogas no mesmo lumen de cateter? Eliane entrou, seja bem-vinda, Eliane. Pode sim, Jael, na mesma via, o que tem que ser prestado sempre atenção é o seguinte: se a quimioterapia que estiver sendo infundida for uma quimioterapia exclusiva, que tem compatibilidade, é via única, igual a indução parenteral, concentrado de hemácia, a gente não pode misturar com nenhuma outra droga. Via de regra, o que acontece com os quimioterápicos? A gente geralmente faz na via, se for um pique duplo lumen. Se for um monolumen, a gente vai fazer naquele momento só a químio, para não ter precipitação, interação, incompatibilidade. E também para a gente avaliar os cuidados ou as reações que o paciente possa estar vindo apresentar após a infusão do quimioterápico. Então a gente faz, via de regra, só ela exclusivamente, ok? Ricardo falou que realmente estou meio enrolado agora, pois estou de plantão. Fica tranquilo, Ricardo. Obrigadão aí por ter dado uma entradinha na live. Mas saiba que às 15 horas e depois eu vou tentando adequar. Esse mês vai ser de 15 horas sempre até o final do mês, segunda a sexta. Mas mês que vem a gente vai tentar mudar esses horários para facilitar também a vida de quem tem muita gente me chamando no privado pedindo para que eu faça em outros horários também, tá? Flávia colocou aqui, estava precisando do artigo da heparina, 90 mil estabilidade, se você passou no curso. Mando sim, Flávia, para você, sem problema nenhum. E Flávia, estamos em reunião da comissão da SAI e falamos sobre o PIC. E estou divulgando você aqui. Ah, obrigado. Que é isso, Jael? Fica à vontade. Precisando, é só mandar aqui pergunta.
Obrigado a você, Ricardo, também pela satisfação e pela lembrança aí. Ainda tá com me seguindo e mantendo contato comigo, tá bom? É só divulgar aí no plantão que você tiver, para que as pessoas também entrem e formular perguntas no dia a dia. É sem compromisso. Entrar, perguntar pra gente divulgar, porque o que às vezes você tá com dúvida, a equipe tá com dúvida, outra pessoa lá no Acre tá, em Manaus tá, em São Luís tá, Fortaleza tá, e a gente tem que ir difundindo aí os conhecimentos. Flavinha, divulga que a gente tá chegando aí com o curso de PIC também, tá? Pra gente fazer uma turma bem legal pra região aí. E aproveita esse pessoal da saia aí pra ver se o que é que o pessoal encontra de dificuldade quando vai sistematizar, o que é que o pessoal está encontrando dificuldade na hora de prescrever, de anotar, se o pessoal está anotando direitinho, o que é que estão fazendo em relação a isso aí. Não só o cateter de PIC, pelo amor de Deus, tá? Se está usando aí punção intraóssea, se está usando bem hipodermóxido, se não está usando, né? Cateter umbilical, que eu sei que aí vocês estão usando também, né? Como é que tá? Dificuldades, como é que tá a aceitação da equipe médica. O canal é para isso aqui. O momento de 30 minutos aqui com o Robertinho é para isso. Pra gente mostrar que realmente não tem muito entrar, vir da comunicação comigo com os alunos não, e qualquer pessoa. É só entrar, falar, perguntar que a gente responde, tá? A ideia, o objetivo é este. Ontem a Cláudia mandou para mim em relação ao tempo de permanência do catéter quando está passando. Ela não entrou ainda, mas eu vou respondendo porque o tempo está passando, né? E aí pelo menos eu dou para quem estiver ao vivo, tá? Em relação ao tempo de catéter, em relação à flebite mecânica, tá? De quanto tempo mais ou menos a gente pode estar associando a passagem do cateter à flebite mecânica. Como eu falo sempre, o que é que a gente vai correlacionar na flebite mecânica? É pós-passagem e a gente tem que avaliar quem estava passando. Vanessa entrou, seja bem-vindo, Vanessa. Flávia, já te falo aí o que você está colocando, tá? Beleza, Flávia. A gente está começando com a efetividade de implantar SAI e daí fizemos uns cuidados do PIC para seguir com o paciente. Na NEL aqui tá bonitinho, no adulto é novidade, né? Que bom. Vamos fazer isso aí viralizar na UTI adulto, como já está bem estabilizado, é estável já a questão do procedimento do protocolo do PIC na UTI NEL, né? No paciente NEL. Tá? Então, voltando à pergunta da Cláudia, que ela perguntou para mim, acabou a live, ela mandou a pergunta e eu disse que hoje eu responderia para ela. Em relação à flebite mecânica pós-passagem de cateter de PIC, que eu acredito que tenha sido essa realmente a pergunta que ela fez, que eu entendi. Então, o que eu falo é que a gente tem que entender, que a gente tem que saber, por isso que assim, as pessoas têm que começar a entender o porquê dos grupos de catéteres começarem a ter feito a questão de avaliação, acompanhamento, 10 em sessões, 5 em sessões, 15, ou quando o profissional não tiver mais que ser notificado ou direcionado, está apto a passar o catéter sozinho. Porque numa questão como essa, que a gente vai saber se o Roberto, quando está passando o catéter, ele passa da forma tranquila, suave, sem pressa, porque muitas vezes a flebite mecânica, ela é diferente da química, né? Ela está associada à injúria, o trauma causado durante a inserção do catéter, quando o profissional que está passando passa de forma muito acelerada, que é o que eu falo, não tem necessidade de fazer dessa forma. O ideal seria o ideal é que seja passado sempre com muita cautela, centímetros por centímetros, sem muita pressa. Tá? Lembrar que o procedimento não é de emergência, o procedimento é eletivo, o procedimento é feito com calma, no ambiente tranquilo. Você reuniu todo o material, vai abordar seu paciente, fazer a avaliação de rede venosa, mensuração, a avaliação de trajeto de veia para ver integridade. Tá? Alexandre Nurse entrou, seja bem-vindo. Sara Sabrin também entrou, sejam bem-vindos vocês que entraram agora. Tá? Então, essas questões que a gente tem que ter cuidado, esses pontos, para que a gente não passe de forma corrida e que não possamos estar aí associando a questão da velocidade que foi insertado esse catéter com a flebite mecânica. Tá?
Sabrina entrou. Oi, Alexandre, obrigado. Obrigado a você, Alexandre, por ter tirado um tempinho aí e ter entrado e contribuído aqui na nossa live, tá? Mas fique à vontade para perguntar aí, se gostou do seu trabalho, tem alguma dúvida em relação aos catéteres de um modo geral, os acessos venosos centrais, periféricos, tá? O pessoal acaba perguntando muito pique, porque a questão, ela também é Roberto Pique, o pessoal está perguntando que é só do pique, né? Mas no comecinho das lives eu sempre falo que as perguntas podem ser de modo geral, tá? Sem problema nenhum. Obrigadinho, Sá. Ontem eu não te vi, hein? Não sei por onde você andava. Tá sumidinha. Então, Cláudia, eu vou estar aí respondendo a sua pergunta de ontem, tá? Você não tá aí pelo que eu vi no canal, mas mais tarde eu lhe mando para você assistir a live sem problema nenhum, ok? Tem um pessoal que tá mandando aqui no WhatsApp que tá na estrada, tá tentando se conectar, mas tá vindo para São Paulo, de Minas também. O pessoal de Minas tem bastante aceitação, e também em Minas eu fui bastante, né? Acho que eu fui umas 6 vezes para Minas, cidades diferentes da curso, então tem bastante aluno por lá. Então isso é muito legal, esse retorno aí do pessoal que já fez curso, que está divulgando as lives aí pra gente ter mais gente nas horas ao vivo, ok? Nas horas, ó, nos minutinhos aqui ao vivo com todo mundo, tá? O que o pessoal tem me perguntado também muito em relação a acesso intraósseo, e que até para estimular as perguntas de outros dispositivos, é o seguinte: Roberto, qual o momento que a gente deve estar fazendo e volume que a gente pode estar fazendo na intraóssea? Pessoal, o pessoal tem que começar a entender que o acesso intraósseo são situações em que o acesso venoso periférico ou acesso central não é conseguido por nenhum profissional médico, nenhum profissional enfermeiro. É a primeira indicação nos casos de choque em pediatria, até pela American Heart Association, é sim, mas a gente tem que ver as condições clínicas do paciente. E também ver, tipo, se for emergência, um paciente politraumatizado, politrauma, se foi, qual o tipo de trauma, qual o tipo de lesão que ele tem. Porque a gente tem que excluir na avaliação inicial se ele só sairá desse choque com esse dispositivo, com esse acesso, ou não. Então a gente pega nas regiões de tíbia, de maléolo, né, de húmero, tá? São as mais comuns que a gente usa por acesso até ficar. Salomão entrou, Adriano entrou, seja bem-vindo, Adriano, tá? E volume a gente pode fazer sem problema nenhum, pode adicionar, pode infundir concentrado de hemácia, hemoderivados, só que a gente tem que lembrar que eu tenho que rodiziar o local dessa punção, só deixando em cada sítio, se nessas 24 horas eu não conseguir outro tipo de acesso, vamos dizer que eu passei por indicação de choque, né? Um choque hipovolêmico, o paciente não tinha acesso, chegou, ou uma criança hiper mega desidratada, chocou, que a criança choca muito rápido e ninguém conseguiu o acesso. Então é intraósseo nele ou nela, na criança, e vida que segue. Funcionado o acesso, naquela região, eu tenho como hidratar, tenho como fazer o volume, tenho como fazer todas as medidas de medicações, sem problema nenhum, tá? Coletar exame laboratorial, Gilvan entrou, Joanilda entrou, tá? Seja bem-vinda, Gilvanilda, tá? E o que a gente tem que entender, que dá para entrar as medicações, tá? Coleta de laboratório também dá para ser feita no acesso intraósseo, sem problema nenhum, tá? Com valores e com referências científicas publicadas, já que a gente tem os mesmos valores que no acesso venoso periférico, a gente também na coleta do intraósseo. Porém, a gente tem que ter o cuidado. O paciente não está ainda apto a receber a medicação ou ser puncionado em outra via, eu tenho que rodiziar esse acesso que eu fiz nas primeiras 24 horas. Está finalizando, já vou pensando no outro local e faço a troca disso aí. E lembrar que eu só posso voltar para o mesmo local caso o paciente não estabilize com um prazo de 24 horas também para o acesso anterior. Que eu tenho que fazer, esperar a calcificação para fechar o ósseo que foi aberto na hora da punção naquela região anterior, ok? Então, para quem estava com esse tipo de dúvida em relação ao acesso intraósseo, o geralzão para a pergunta que me mandaram é isso aí, tá?
Adriano manda perguntinha aí. Givanilda, me falem que eu posso te ajudar. Qual dúvida que eu posso tirar? Obrigado por ter entrado, por estar participando. Hoje o pessoal tá meio que sem querer falar muito. Eu vou pegar a partir de amanhã, me preparar para pegar as perguntas mais frequentes no curso, para eu, dos que eu dou todos eles, e fazer no mix aqui, para a gente não ficar esperando só quem entra na hora e fazendo as perguntas, tá? Para não ficar com esse tempo ocioso aqui esperando. Guilherme entrou, boa tarde Guilherme, seja bem-vindo. Tentei entrar na sua live de agora a pouco, quando eu entrei você já tinha finalizado, tá? Mas tentei assistir lá o vídeo. Então, pessoal, quem dá mais. Lembrando que estamos no mês do pique do Grupo AMA, tá? Então a gente tem aí, tô mandando para vocês, não divulguem, por favor, o curso EAD do pique que tá no ar, tá? Aqui a ideia do canal não é fazer propaganda, mas já que ninguém tá perguntando, que divulguem e entrem lá no nosso site para fazer a inscrição. Tô mandando também um link da landing page para vocês estarem direcionando para quem tá com uma mega super promoção, tá? Faz pique, ganha raio-x, ganha cateter umbilical, intraósseo, Podermox, Sportacat, tá? É um pacotão bem completo aí, um bônus super legal que a gente desenvolveu aqui para viabilizar o conhecimento dos alunos no Brasil inteiro, tá? Super acessível e super tranquilo para fazer, tá bom? Alexandre perguntou: a flebite é uma complicação recorrente, seja ela qual for a causa. Existe uma tecnologia nova? Alexandre, o que é que a gente tem falado muito nos cursos em relação à flebite? Eu concordo com você. O que a gente percebe é que a flebite, dependendo muito do que a gente faz durante a inserção e muito está relacionado com a escolha do catéter. Cláudia entrou, bem-vinda Cláudia. Viu, Alexandre? Vou até deixar aberto aqui para eu responder e não fugir da sua pergunta, tá? Flebite relacionada a catéter periférico, perfeito. Alexandre, não muda muito não, viu, em relação a um e a outro, porque quando a gente pensa em flebite, pessoal, a premissa tem que ser passada para toda a equipe, que o que a gente de cara tem que avaliar para a gente diminuir, pelo menos, se não evitar por 100%, mas diminuir, seria avaliar potência de vaso, né? Quanto de lumen o meu vaso vai comportar, para tirar a possibilidade de cara de estar, a possibilidade de estar começando uma flebite. Por quê? Tem profissionais e profissionais que na hora que vai passar, funcionar um acesso periférico, como se deixou aí claro, que a sua pergunta foi focada para o cateter periférico, o pessoal começa a pegar um dispositivo muito calibroso para o lumen do vaso. Tem muitas pessoas que acham que um paciente de emergência, ele só pode sair da emergência se tiver com cateter hiper mega calibroso, e não é essa a realidade. O acesso é para infundir medicação. E qualquer um vai infundir 24, 22, 20, né? Então, 18, 21 e aí vai, né? 16, mas é necessário colocar naquela veia, naquele vaso que eu estou selecionando para passar, um cateter muito calibroso se ele não suporta. Então daí a gente já vê, porque a literatura diz, eu posso estar ocupando hoje, segundo a Infusion Society, até 2/3 do vaso com o meu com o meu freixo do cateter, gauge da agulha, com o meu freixo do cateter. Então tem gente que não avalia isso, então acaba colocando um cateter periférico no vaso, que quando você solta a garrote e o vaso volta para o tamanho normal, porque quando você faz o garroteamento, ele potencializa, porque vai engurgitar o retorno venoso, não vai passar e o capilar vai ficar cheio, né? O vaso vai ficar cheio. Então,
você vê um vaso no tamanho que ele não é real, que depois que você solta a garrota ele volta para o tamanho dele normal. E aí fica puncionado e dentro ele fica totalmente fechado. Então o que vai acontecer aqui? O contato deste catéter na túnica íntima desse vaso vai ser direto. Então aí de cara você já vai ter um alto índice de flebite nesse catéter, nesse paciente. Assim, a tua estatística já vai para 100% num paciente, tá? Então, respondi sim, Claudinha, mas eu te falo daqui a pouco de novo em relação à flebite. Eu até perguntei, eu até coloquei a tua pergunta e disse até que quando você entrasse você ia ver no comecinho da live. Eu já respondi sim, tá? Eu não sabia se ia entrar, se estava ocupado, eu acabei, para eu não esquecer de responder, que você perguntou no final da live, eu acabei respondendo. Viu, Alexandre? Então, o que a gente pensa em tecnologia é muito isso. Hoje, a gente coloca no curso que a gente pode estar funcionando tanto o catéter de PIC quanto um catéter periférico com ultrassom. Então, o conceito é o mesmo. Eu tenho que, na hora de um paciente que está difícil, eu não estou conseguindo visualizar, eu avalio a rede venosa dele, vejo quanto o catéter, o vaso suporta em relação à frente, para eu poder escolher o meu catéter periférico. Então, cada vez mais a gente tem que ter em mente o seguinte, difundir para a equipe toda, para técnico, para auxiliar, que a gente tem que ter no vaso inserido no catéter, o catéter de menor frente possível, que óbvio, que atenda a minha necessidade. Você está dizendo que eu não vou dizer para você que tem paciente na emergência que chega, que tem que usar um 24, mentira, né? Mas a gente tem que entender que se ele realmente necessita de um gelco, né? Um catéter curto aí, 18, 14, 16, qual é realmente a necessidade real desse dispositivo tão calibroso, tá? Em relação à flebite periférica, nos catéteres periféricos, a gente pensa muito também é o tempo que fica, como o pessoal está fazendo. Tiago entrou, bem-vindo Tiago, Cris entrou, tá? Liz entrou, Elisângela entrou. Então essa questão é que a gente pensa muito nos dispositivos. Quando você fala de uma tecnologia, o que a gente correlaciona a tecnologia é isso, o que eu posso minimizar. Antigamente a gente não tinha esse recurso. Existem scanners de veia, mas ele serve mais para veia muito superficial, é outra finalidade, não como ultrassom, mas para a gente visualizar catéter vaso superficial. Então a gente só avalia para puncionar, serve para a gente guiar a punção, mas não para avaliar vaso realmente, diâmetro interno do vaso, essas questões todas, tá? Quem me perguntou aqui, Tiago, perguntou, a flebite mecânica relacionada ao pique pode ocorrer precocemente se houver qualquer intercorrência durante a inserção? Sim. Para que a flebite não ocorra tardiamente, quais os cuidados mais atuais que podemos fazer? Então, Tiago, em relação à flebite mecânica, duas perguntas que você fez, né? A flebite mecânica relacionada ao pique pode ocorrer precocemente? Pode. Qual a intercorrência que eu falo? Você, precocemente, está associado ao que eu estava falando, processo periférico. Se você coloca, mesmo tendo feito para pique, feito a avaliação de rede venosa com ultrassom, e você ignora a questão de quanto você vai colocar e já coloca um catéter que vai ficar com muito pouco fluxo, você já tem que pensar em algum trajeto. E isso também, viu, Tiago, está associado muito ao local que eu estou inserindo esse catéter. Porque a gente sabe, quanto mais da periferia que eu começar a puncionar, tá? Porque a gente está falando, talvez... nem todo mundo saiba que hoje existe uma região que é o padrão ouro, que era terço médio de braço, né, direito, como padrão ouro para se eleger para inserir o catéter, por conta do tamanho, mobilidade, essas questões todas do acesso. Mas tem gente que você vai e viaja por aí, você ainda vê que coloca pique bem em extremidades, em parte bem distais do paciente. Então, de membro. Então, quanto mais longe, mais chance eu tenho, porque eu vou ter mais catéter tunelizado. Então, essas questões a gente poderia evitar. Tá? Associado muito ao trauma que eu faço quando eu estou inserindo esse catéter. Então, se eu passo um catéter, não tem por que passar o catéter muito longo, muito demorado, mas também não tem por que eu passar muito acelerado e inserir ele de forma muito abrupta após a punção. Tá? E para que a flebite, a outra pergunta que você fez, para que a flebite não ocorra tardiamente, quais os cuidados mais atuais que a gente pode ter? Continuo falando, é tudo em decorrência que você faz.
Se eu tenho um acesso que eu puncionei, eu obedeci a rigor, o que a gente usa de até 2/3, ocupando o lumen do vaso, o diâmetro do vaso, com o frente do meu catéter, esse paciente não vai desenvolver flebite. O que a gente também tem que estar avaliando, tendo cuidado, Tiago, nessa questão de flebite, é que tem pacientes que têm já predisposição a formar flebite após X horas que se passa o acesso, tá? Tem paciente que você percebe que vai ficar hiperemiado, mas que depois volta, tá? E tem as questões farmacológicas que o pessoal tem em hospitais, né? Tem em instituições que o pessoal trata flebite, dependendo do grau da flebite. Aí a gente segue o que eu falei para uma menina ontem, se não me engano, em relação à escala de Maddox, né? Que a gente segue para saber os cuidados. Qual o grau que eu tenho de 0 a 5 nesta flebite? O que é que eu estou apresentando? É por isso que hoje, em boas práticas, a gente quando vai anotar flebite ou acesso do paciente, a gente coloca paciente mantendo acesso venoso periférico, Maddox X, né? Porque aí ali eu já digo o que eu tenho, que eu estou seguindo uma padronização, que não fui eu que inventei, e que eu estou seguindo as condutas também da própria escala de Maddox, tá? Então as recomendações atuais é cuidado no que a gente vai fazer. Tem mais perguntas suas. No protocolo da passagem de pique é limitado o número máximo de punções? Perfeita essa pergunta. Quando você coloca a questão no protocolo é limitado, isso aí eu no curso eu defino e digo, é a mesma questão para mim de periférico, tá? Então eu quando passo o catéter periférico ou o catéter de pique, eu penso o seguinte: eu tenho direito, eu só me permito puncionar o paciente uma única vez, ponto. Então se eu dito e falado, né, nas lives, o melhor do Brasil funciona de uma vez, não é porque eu só pego de primeira, porque eu não tento ter a segunda. Então, num paciente, vamos dizer que você trabalha comigo, você é meu colega enfermeiro. Eu fui, avaliei, olha só como é que é o raciocínio, tá? O meu raciocínio. Eu vejo que o paciente é difícil, tentei, fui em vários locais, não vejo possibilidade, não estou disponibilizando de ultrassom, tá? Vamos deixar bem claro isso aqui para imaginar um cenário que você pode dizer, mas e cadê o ultrassom? Vamos pensar no cenário que eu não tenha ultrassom na minha instituição, ok? Eu estou fazendo um procedimento e vou fazer uma punção às cegas, ok? Punção direta. Ou mesmo que seja uma Seldinger que eu tenha, mas eu não tenho ultrassom. Mas é difícil alguém adquirir Seldinger para a instituição e não ter o pacote com ultrassom. Então vamos fazer uma coisa mais real, mais próxima da realidade. E quando eu vou puncionar, avaliar, eu não consigo me sentir seguro para realizar aquela punção. Então eu não procuro, e muitas vezes o que a gente vê é profissional que percebe a dificuldade, mas mesmo assim ele tenta fazer a punção procurando. Eu digo sempre, se eu não queria que fizesse comigo, eu não vou querer que faça com outro. Então, Tiago, o que é que eu sugiro sempre que seria o ideal? Era que tanto o auxiliar, tanto o técnico, quanto o enfermeiro insertador de catéter de pique, porque a gente coloca o enfermeiro e o enfermeiro insertador de catéter de pique pela questão de você estar comentando no pique, mas pode ser uma questão de uma veia periférica. Pensa só, se o auxiliar deu uma picada e ele sabe que lá na instituição ele não pode dar segunda, ele chama o colega técnico. O técnico dá uma punção, dá uma tentativa. O enfermeiro vem, que não tem um curso, dá outra tentativa, dá outra tentada. 3 punções já. Então, o paciente está sendo picado por profissionais diferentes, em momentos diferentes, fazendo o que a instituição preconiza. Porque pensa, se um auxiliar na instituição X tem a liberdade no protocolo de dizer que ele pode puncionar 3 para chamar o segundo, puncionar 3, aí vai, quando chega numa pessoa que tem mais habilidade, ela já foi multifurada sem necessidade. E muitas vezes vocês percebem também que não é a questão do profissional por competência de hierarquia na instituição, e sim por habilidade técnica mesmo. Tem gente que vai depois de 12 punções, 10 punções, 8 punções, chega uma pessoa e de primeira punciona. Aí você é o paciente. Aí você pergunta, obviamente, onde você estava, que eu tive que levar X punções para alguém te chamar e você pegar de primeira. Então o paciente não era difícil de ver, porque é o que eu falo, todo paciente tem ver, senão ele estava morto ou estava em choque, entendeu? E muitas vezes nós, quando estamos no processo,
de querer solucionar, ou seja, de querer ser imediatista e de querer fazer a punção e realizar a punção, a gente vai quase que no automático, as pessoas vão no automático e acaba levando a múltiplas punções. Mas voltando à sua pergunta que foi direta e foi sobre o PIC, eu só falei de punções periféricas, é a mesma coisa. Eu acredito que se você faz boas práticas, você teria que deixar ou tentar rever seu protocolo, não sei se esse protocolo não está funcionando ainda, que reduz ao máximo. Então, cada insertador tem direito a passar uma única vez. Porque a segunda, pode ser que ele não esteja no dia bom dele. Então, já passa para outro profissional. Agora, levando em consideração que a literatura diz, se você tiver na sua instituição ultrassom, e mesmo com ultrassom a equipe não estiver pegando de primeira, poxa vida, chama o Roberto leva o curso de ultrassom para ver as periféricas, ou ultrassom para PIC, a gente rever, faz um pacotinho, faz um treinamento, faz um curso, porque o que está acontecendo não é que o paciente é ruim de ver, hein? O aparelho não está sendo bem manipulado, porque o ultrassom é meu olho. O ultrassom, o pessoal tem que entender que ele não é para passar veia, passar catéter. O ultrassom é para eu avaliar se a veia deixa ou permite que eu puncione aquela veia que eu estou avaliando. Porque depois que eu passo o probe é que eu sei se tem ateroma, se tem trombose, se eu excluo ou se eu valido aquela veia para ser acessada. Porque pensa, Thiago, eu estou com um PIC na minha instituição, tá? Que você tá, vamos pensar nessa aí. Estou com ele, estou com ultrassom. Visualizei. Eu digo que se eu visualizo e vou puncionar é porque o que eu visualizei, teoricamente, eu estou vendo que ela vai receber meu catéter tranquilamente. Aí eu punciono e quando chega em 10 centímetros daquele catéter, o catéter não progride. Então duas coisas aconteceram. Foi avaliado de forma errada e você abriu um dispositivo para um vaso que ele já tinha te mostrado que ele não ia passar em tantos centímetros para cima. Porque ele já estava te mostrando que podia ser uma trombose, um ateroma e que não tinha fluxo para você progredir o catéter. Tá? Eu digo sempre, a melhor dica para mim é, eu tenho que pensar que amanhã eu posso ser o paciente. E o que é que eu queria para mim? Eu queria que quando eu chegasse, eu fosse puncionado por qualquer profissional, com qualquer dispositivo que a minha clínica no momento estivesse pedindo, mais de uma única vez. Porque profissionais da instituição sua, na minha, na da Cláudia, na do Alexandre, que tem mais perguntas que eu vou perguntar, que ele tem para me falar e eu vou responder, são inúmeras, entende? São inúmeras que tem com capacidade de fazer de primeira. Então o que a gente tem que começar a pensar é treinar as pessoas que ainda não desenvolveram habilidade. Por isso que eu digo que curso de PIC no Brasil, ele não dá habilitação para ninguém. Ele dá qualificação profissional, porque você vai pegar todo o embasamento científico que a gente discute nos 2 dias de aula e você está apto a passar o catéter. Mas a gente não dá destreza, habilidade, gente, vem de habilitação, vem de habilidade. Mão, e só tem mão quem funciona muito. Então, se o enfermeiro nunca puncionou, se ele sabe puncionar pouco, ele vai ter dificuldade para passar o catéter de PIC a primeira vez. Mas ele só vai perder medo, ele só vai desenvolver esta habilidade passando, mas passando com todo rigor e técnica, seguindo todo o processo de passagem do catéter e da instituição dele, ok? Tiago, se eu não te respondi, se eu enrolei muito, me manda de novo aqui que a gente vai discutindo mais, tá? Deixa eu ver a do Alexandre, se vai dar tempo de responder. Vai sim, passar um pouquinho, mas eu respondo. Tromboflebite em veia cateterizada por PIC. Tem indicação de sacar o dispositivo ou requer avaliação? Alexandre, de cara eu te digo que requer avaliação, porque eu estou entendendo de duas formas essa tua pergunta. Tromboflebite em veia cateterizada por PIC. Tem indicação de sacar o dispositivo ou requer avaliação? Então você está dizendo que depois que eu passei meu catéter, avaliado dia a dia, deu sinal, alguma coisa ali, endurecimento, a Madox deu um número alterado, a gente foi avaliar o que era. Então está caracterizado que, Ricardo, estou dando um sinalzinho para ele, tá? Ficou caracterizado que foi uma tromboflebite pós-passagem. Então é o que eu falo, dependendo do nível, a equipe médica vai entrar no circuito e aí vai ser avaliado, tá? Geralmente, quando é mais periférico a inserção, quando é mais afastada, tá? Se trata
Mas aí é tratamento clínico e farmacológico, dependendo do protocolo de cada instituição. Não vou nem citar os tratamentos, porque cada um usa de um jeito, tá? Mas a equipe médica entra para avaliar. De cara vai ter sido feito, com certeza, uma ultrassom vascular pelo vascular, né? Para ele diagnosticar realmente. Existe o grau é esse. Está comprometido X centímetros, X porção do que foi introduzido. Então é uma avaliação muito minuciosa, tá? Da equipe médica com a equipe do grupo do cateter de PICC para discutir se retira, se trata, com o que trata, tá? Eu já vi situações em instituições diferentes que algumas trataram e tratam e outras sacaram, tá? O que a gente tem que pensar, e nas indicações a gente fala das complicações no curso, quem fez comigo sabe muito bem disso, que a gente fala muito de complicações, e a questão é até que ponto vale a pena eu tratar e até que ponto vale a pena eu estar sacando o catéter. Aí é aquele negócio, são correntes e opiniões que divergem, por isso que eu digo, a opinião nunca é no curso soberana, é assim e é fechado, não. Vamos avaliar cenário, vamos avaliar paciente caso a caso. E patologias. Pacientes oncológicos, nós sabemos que por literatura e por trabalhos de publicações científicas já aí, mais do que lançados, representados, bancas de TCCs por aí, a gente sabe que tem grande potencial para formar trombose, entendeu? Então, qual o cenário desse paciente está falando? Vale a pena, não vale? Se eu tirar, será que o próximo ele também não vai desenvolver? Então, é bem parecido com a questão da LPP, né? A gente tem que entender que tem pacientes que, dependendo da patologia, já tem predisposição a formar. Então, tem pacientes também que, por patologia, já tende a formar tromboflebite, trombose, por aí vai. Tá? Deixa eu ver quem perguntou mais aqui. Claudinha. Sim, usamos a escala de Madox, sim, Cláudia. Minhas perguntas estão chegando atrasadas. Não é porque eu estou sem subir aqui, viu? Não está chegando atrasado, não. Kleber entrou, Nayara entrou, Ney entrou. Podemos ter em nosso dia a dia, podemos ter em nosso dia a dia da estabilização do catéter. Tiago, se a tua pergunta foi em relação ao catéter de PICC, de estabilização, a minha pergunta é outra para você, para até completar e te responder. Que eu acho que a sua pergunta estava antes daquela que eu respondi do protocolo, né? Que é limitada ao número, é isso mesmo. De estabilização. Eu não sei qual estabilização que você usa na tua instituição. Me ajudaria para até te responder mais direcionado, tá? Mas não tem problema, responder no geral e se você se encaixar, você vê o que você pode estar mudando ou dizer realmente se está fazendo a coisa mais correta ou não. Quando a gente fala de estabilização de catéter, a gente tem que pensar em duas questões. Quando o médico passa um catéter central dele, que é por curta permanência, ele faz a sutura perfeita. Que em boas práticas, mesmo para o catéter do médico, a gente não era mais para estar deixando ele suturar. Já está bem difundido isso. Quem está atualizado com o conteúdo sabe que a Infusion Society já catéter central é para ele estar estabilizado com dispositivos que não tem sutura e que seja com adesivo. Então por isso que a gente tem números já hoje no mercado no Brasil sendo comercializado e usado. O que o pessoal está querendo entender ainda, ter dificuldade do entendimento é que, como chegou primeiro para o catéter de PICC, as instituições estão pensando que ele está restrito para estabilizar catéter de PICC. Não, ele está para uso em CVC também do médico. Então, hoje de cara a estabilização seria essa. No PICC, se a pergunta foi direcionada para o catéter de PICC, qual a estabilização? Qualquer dispositivo com cola que não seja sutura, né, que a gente nunca pôde suturar no Brasil, o PICC, então a gente coloca este adesivo. Roberto, não tem esse estabilizador, porque estabilizador a gente está falando de estabilização do rubber do catéter, não é isso? Na ponta lá, no disquinho oval que tem, cada marca tem de um jeito, o canhão ali que estabiliza. Então, se eu não tenho esse dispositivo próprio para dar aquela estabilizada, eu vou pensar na minha película que faz a cobertura do catéter, porque uma coisa é a estabilização, outra coisa é a cobertura do catéter, né? A película para cobrir. A gente sabe que até para o acesso periférico, Thiago,
Hoje, a gente não usa mais nada que não seja estéreo. Então, é película transparente estéreo, tá? Para acesso periférico. Para pica, então, não precisa dizer. Sempre foi o estéreo. Então, para o que as boas práticas preconizam, a Anvisa preconiza, é que catéter central, ele tem que ter reforço de borda nas películas, todo reforço de borda. Por quê? Geralmente vão ter várias extensões, os lumen, mono, duplo ou triplo, e ali vão ter as drogas que entram. Então, de cara para um acesso monolumen do PIC, numa UTI, a gente vai colocar um polifix ou um neofix se for no mundo neo. E isso vai dar peso. Então, se a gente deixa este PIC com uma película transparente que não tenha reforço nas bordas dele, ele já tende a, com um dia ou menos de 6 horas, começar já a ir levantando. E a recomendação para troca do curativo é clara. Até 7 dias, 5 a 7 dias que pode chegar, mas que em qualquer sinal onde a minha extremidade nas laterais vá começando a sair, eu tenho que realizar a troca. Então, hoje o mercado já tem até coberturas, que eu vou mostrar numa live que eu vou fazer de cobertura para vocês. E essa que eu acho que eu vou fazer noite, porque eu talvez pegue mais pessoas, mas vai ser anunciada tudo, para a gente entender o porquê de ter reforço nas laterais. E tem cobertura, como eu estava comentando, que já tem, além de ter a estabilização do catéter, ele faz a cobertura e com reforço, e é todo impermeável. Pode bater água, não vai atrapalhar em nada. Mas, mesmo assim, para esta cobertura, que é a AAA, eu brinco que é a cobertura alcalina, né, de qualidade, ela não está dizendo que todo paciente, dependendo da patologia, que ela não vai se desprender. E que neste caso, que ela começar a se soltar nas laterais, ela não seja trocada e aguente os 5, 7 dias, não. Eu tenho que realizar a troca assim que ela começar a me dar sinal, tá? Então, espero que tenha respondido aí em relação à estabilização. Quantas passagens, pode sacar ou não, Madoc sim. Kleber, Vitor entrou, bem-vindo Vitor, Laurindo entrou, assinar pro Laurindo. Cláudia tá aqui só jogando firula em mim, gente. Melhor curso que já fiz 2 vezes, não canso de lhe ouvir. Que bom. Que bom que é sempre esclarecedor, né? Porque é o que eu digo, tem coisas que mudam, mas não muda o contexto geral da inserção do catéter. Mas mudam práticas e práticas de instituição para instituição, dúvidas de um para outro, tá? Então, ó, de 15h48 era 15h30, mas aí foi o que eu digo, gente. Perguntas e perguntas, mas respondi tudo hoje para não acumular para amanhã. Amanhã às 15 a gente se vê. Boa tarde a todos. Bom plantão para quem tiver de plantão, continue o plantão, bom término aí na sua jornada. Quem quiser perguntar mais, tenta entrar amanhã às 15 para então deixar de responder nada, tá? Mas aos meninos que perguntaram aí, Laurindo, você não... A gente vou te chamar depois no privado, Laurindo, para comentar sobre o que a gente vai fazer para levar o curso para aí, tá? E a gente se vê amanhã. Máscara, isolamento social, Covid está no ar, ok? Abraço e muito obrigado por todos participarem na live de hoje. Até amanhã.